Irmãos, no dia 4 de dezembro do ano passado, eu, Paulo e o William fomos na casa do Eduardo e junto com ele e o Anderson, que esteve aqui ontem com a igreja, nós tivemos uma manhã inteira de oração e busca do Senhor a respeito desse retiro aqui e do retiro que os irmãos estão fazendo lá. E naquela oportunidade, o Senhor foi nos conduzindo. Nós não tínhamos, sinceramente, nós tínhamos algumas inclinações no coração, mas nós não tínhamos, nem nós, nem eles, nenhuma definição a respeito do tema, da carga de Deus, da direção de Deus. Passamos, então, a manhã em oração, em busca do Senhor, e aí o Espírito do Senhor foi trazendo conduções por meio da palavra. E o Senhor foi lembrando a um e a outro alguns textos da palavra de Deus, e eu quero iniciar compartilhando dois desses textos. O primeiro deles, você pode anotar, Mateus 7, 24, quando ali, terminando já aquilo que a gente conhece como Sermão do Monte, e Jorge, sempre que pode, nos lembra que nem foi um sermão, nem eles estavam no monte, mas a gente conhece como Sermão do Monte. Mateus 7, 24, quando Jesus diz: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Um outro texto foi Tiago 1, 22. E Tiago escreveu assim: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então, foi dessa maneira que o Espírito Santo nos lembrou aquela manhã que ouvir e conhecer, conhecer a palavra e ouvir a palavra não é suficiente. O Espírito, então, nos lembrou que há um princípio fundamental no reino de Deus. E esse princípio é o seguinte: que, de fato, a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Paulo escreveu isso. Por outro lado, uma fé sem prática é uma fé morta, que não presta para nada. E isso foi escrito por Tiago, Tiago 2,26. Então, esse princípio nos lembra, nos mostra que se a fé começa por meio de ouvir, ela se desenvolve por meio de praticar. A santificação, o crescimento, maturidade na fé não vem pelo ouvir, vem pela prática daquilo que aprendemos. Amém? Foi assim que a gente chegou ao tema geral desse retiro, que os irmãos sabem desde o sábado. Qual é mesmo o tema geral desse retiro? A vida normal da igreja. E essa vida normal deve ser uma vida de prática da vontade de Deus. A vida normal da igreja não é uma vida de reuniões, é uma vida de prática da palavra de Deus, da vontade de Deus nas nossas vidas. E como os irmãos sabem, nós não nos cansamos de repetir, a vida não acontece nos nossos encontros. Ela acontece na sua casa, no seu trabalho, na sua escola, na faculdade. Ali a vida está acontecendo. E a fé que nós obtivemos da parte de Deus, que é alimentada pelo Espírito Santo, é uma fé que precisa ser praticada. Amém? Nestes lugares onde a vida acontece. Agora, o tema de hoje, então, está inserido dentro desse contexto da vida normal da igreja. É uma parte daquilo que foi ordenado por Jesus para ser o normal da igreja. Infelizmente, não é o comum, mas é para ser o normal da igreja. Irmãos, nós vamos falar de coisas que são muito conhecidas de quase todos vocês. Nós vamos ler textos que boa parte de vocês sabe de cor. Quando eu era pequeno, não sei se hoje em dia se usa isso, eu fazia alguma coisa, não, mamãe, eu não sabia. Você sabe de cor e salteado. E aí, tome lapada, porque eu já sabia de cor e salteado. Eu estava desobedecendo ela. Nós sabemos, a maioria de nós, boa parte de nós, de cor
e salteado. Eu não sei nem o que quer dizer de có e salteado. Só sei que quer dizer que você sabe. Você sabe repetir até, inclusive. Mas provavelmente nós não temos praticado como deveríamos. Nessa manhã, como nos outros dias aqui, nós vamos usar bastante a Bíblia. Então, seja no seu celular, seja na Bíblia escrita, que é a minha preferência, esteja pronto. Amém? Começa abrindo Mateus 28. E eu não vou nem pedir para você adivinhar, porque você sabe o que nós vamos ler. Abra onde nós vamos ler. Eu não vou nem dizer qual é o versículo. Abra onde nós vamos ler, lá em Mateus 28, tá bom? Amém. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês. Amém? E Jesus termina dizendo: e eu vou estar com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos, ou, como está escrito na versão NAA, até o fim dos tempos. Irmãos, aqui há uma ordem clara. Que ordem é essa? Qual é a ordem? Vão e façam discípulos. Vamos usar na linguagem que a gente costuma falar. Nenhum de nós aqui fala ide. William, ide buscar uma água para mim. Ninguém fala assim, não é? Sheila não diz, William, ide cuidar desse aspecto da nossa vida. Alguém fala assim? Não fala assim, né? Meu irmão, William, querido, vai ali e faz tal coisa. Não é assim que a gente fala. Jesus falou assim. Então, os tradutores da Bíblia colocaram ide, porque a Bíblia foi traduzida em 1640 por João Ferreira de Almeida. Se João Ferreira de Almeida tivesse vivido na nossa época, ele ia botar vão e façam discípulos mesmo. Viu? E aí você entendia como os irmãos entenderam naquela época. Vai-te embora, menino. Vai fazer discípulo, não é? Irmãos, aqui é uma ordem clara. Vão e façam discípulos. E esse é o tema nosso aqui hoje de manhã. Fecha os teus olhos e vamos orar mais um pouco. Senhor, há uma ordem clara aqui. E é uma ordem tua, Jesus, a quem nós reconhecemos como o Senhor de nossas vidas. Nesta manhã, mais uma vez, nos colocamos para sermos constrangidos pela Tua palavra, instruídos, chamados, enviados, de maneira que essa Tua ordem seja reavivada ou até mesmo avivada nos nossos corações para a glória do Teu nome. Nós repreendemos toda dispersão, em nome de Jesus, todo pensamento que se levanta contra o conhecimento de Cristo, em o nome de Jesus, na autoridade desse nome e desta pessoa que tem todo o poder e autoridade nos céus e na terra, em nome de Jesus. Amém? Obrigado, Senhor, por esse vento. Muito obrigado. Irmãos, tudo que eu vou falar aqui aplica-se em primeiro lugar a mim mesmo, a minha vida. Todos os exemplos que eu der, falando de coisas erradas, realizadas de maneira errada ou não realizadas, quando deveriam ter sido realizadas, tem a ver com a minha vida. E tudo que eu falar aqui, tratando da maneira certa de fazer, tem a ver com a maneira que Deus está nos corrigindo, nos instruindo, nos mandando, e eu estou aprendendo com o Senhor. Amém? Agora,
eu creio que pode ser útil para vocês, e por isso que vou compartilhar. Amados, a ordem que Jesus deu, essa que a gente acabou de ler em Mateus 28, a ordem mesmo é: vão e façam discípulos. Esta é a ordem. Esta ordem é antecedida, na fala de Jesus, ela é antecedida por uma declaração impressionante do próprio Jesus. Ele começa a conversa com os discípulos dando uma declaração impressionante. Repitam essa declaração, por favor. Toda autoridade me foi dada, Jesus disse, nos céus e na terra. Para a gente trazer mais para perto de nós o significado e a aplicação prática desta declaração de Jesus, eu vou dar 2 exemplos que poderiam ter acontecido com qualquer um de nós. Imagina, então, que você, pela graça do Senhor, um dia está na Arábia Saudita. Sabe aquele país que tem petróleo em todo lugar? O mais difícil lá é a água, porque se você procura um poço de água, você encontra petróleo. Mas petróleo tem em todo lugar. Aí imagina que você está na Arábia Saudita, andando lá aí por alguma rua daquelas, da capital, e aí se aproxima uma pessoa, um homem, com turbante, né, aquela roupa que a gente conhece, branca, a roupa branca, a barba, e aí ele se aproxima de você e diz assim: eu sou Mohammed bin Salman. Esse cara é o rei da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman. E eu quero que você faça isso, isso e aquilo. Ou então você está na Rússia, teve ali os Jogos Olímpicos, né? Você está na Rússia. Não me pergunte como você conseguiu chegar na Rússia. Não complique essa história, pelo amor de Deus. Mas você está lá na Rússia. E aí alguém se aproxima de você e fala assim: tudo bom, eu sou o Vladimir Putin. É o presidente da Rússia. E eu quero que você passe a fazer assim e assim. Irmãos, quem são esses homens? Cada um deles possui toda a autoridade, não é apenas autoridade, possui toda a autoridade nos seus respectivos países. Eles podem mandar prender, eles podem mandar matar, e eles fazem isso. Eles podem tornar uma pessoa muito rica, mas eles podem tirar tudo que uma pessoa tem. Ninguém manda mais do que eles. E as ordens deles devem ser obedecidas. Por causa disso, no entorno deles e no país onde eles são esta autoridade tão grande, há sempre uma atmosfera de reverência e de temor a estas pessoas. Vocês entenderam? Portanto, aqui cabe uma questão: quem é Jesus para nós? O que nós estamos fazendo com a ordem que Ele nos deu? Guarda isso, medita, porque nós vamos voltar a essa questão daqui a pouquinho. Agora, o texto que a gente leu ali em Mateus 28 fala daquilo que nós devemos produzir para Jesus. Jesus quer discípulos dele. E Ele quer que a gente produza discípulos para Ele. Nós podemos dizer, então, que quando Jesus falou isso para os discípulos, Ele estava descrevendo o fruto que Ele quer dos seus discípulos. O fruto que Ele quer do nosso trabalho. Agora, se é um fruto, certamente existe uma semente que precisa ser plantada para gerar esse fruto. Porque não existe na natureza um único fruto que não é resultado de uma semente que precisou ser plantada. Nenhum fruto
nasce se antes não houve uma semente. Amém? Então, se há o fruto, discípulos, tem que haver uma semente para produzir esse fruto. Abre a tua Bíblia em Mateus 16, por favor. Mateus 16, abre lá no versículo que você sabe que a gente vai ler. Precisa que eu diga? Qual é o versículo? É isso, gente. Versículo 15. Mateus 16, nós vamos ler os versículos 15 e 16. Vocês fizeram uma cara tão estranha que eu vou abrir minha Bíblia para ver se eu estou errado. Estou certo, né? É? Não. Não. Eu falei Mateus, não foi? Eu errei o livro, ó. Eu nem posso dizer que foi uma pegadinha, porque foi sem querer. É Marcos. Marcos 16. Eu não errei o versículo, não. Foi só o livro que eu errei. Marcos 16, versículos 15 e 16. Agora fica fácil, né? Nós estamos atrás da semente, tá bom? Versículo 15. E disse-lhes: vão por todo o mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Aqui também há uma ordem. Qual é a ordem? Não, vão o quê? Porque vão por todo mundo é excursão, né? Não foi isso que Jesus mandou fazer. Foi vão por todo mundo e preguem o evangelho. Não é? É diferente. A ordem é vão por todo mundo e preguem o evangelho. Os apóstolos ouviram as duas ordens. Uma ordem que foi dada e registrada por Mateus, vão e façam discípulos. E uma ordem que foi dada, também uma outra ordem, que foi dada e registrada por Marcos. E a ordem foi, vão e preguem o evangelho. Os apóstolos ouviram as duas ordens. Como é que eles praticaram? O que é que eles entenderam disso? Porque são duas ordens. Qual foi a prática deles destas duas ordens? Como foi que eles e a igreja primitiva entenderam estas duas ordens? Será que são ordens desconectadas? Um dia eles iam fazer discípulos e no outro dia eles iam pregar o evangelho? Se a gente observar a prática dos apóstolos e da igreja em Atos, a gente vai concluir que o que eles entenderam das duas ordens foi praticado de uma única maneira. Então, o que eles entenderam das duas ordens foi isso que eu vou dizer agora. Como é que eu posso afirmar isso? Porque foi isso que eles fizeram. Como foi que eles entenderam as duas ordens? Da seguinte maneira: vão por todo o mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Façam discípulos de todos aqueles que crerem. Batizem eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ensinem eles a guardar, a obedecer, a praticar todas as coisas que eu ordenei para vocês. Esses serão salvos. Amém? Não foi isso que a gente vê eles praticando? Cada um deles fez exatamente isso, seja os apóstolos, sejam outros que a gente nem sabe o nome. Fizeram exatamente isso. Agora, por favor, vai lá em 1 Pedro, na primeira carta de Pedro, capítulo 1. Pedro foi um daqueles que ouviu as duas ordens. E para que a gente tenha a confirmação de que foi exatamente isso que eu acabei de dizer, que Pedro entendeu, nós vamos ler o que ele escreveu aqui na primeira carta.
Essa primeira carta foi escrita muitos anos depois que Pedro já estava praticando. Pedro viu e começou a praticar. Muitos anos depois ele escreveu essa carta. E essa carta foi escrita para milhares de pessoas diferentes, porque a carta começa com Pedro dizendo que está escrevendo para os eleitos da dispersão no ponto da Galácia, na Bitínia, Capadócia e por aí vai. São várias, não são nem cidades, são regiões diferentes, com dezenas de cidades em cada região dessas, onde já havia a igreja do Senhor estabelecida, não é? A gente sabe como que ela estava estabelecida, num prédio com a placa? Claro que não, ela estava nas casas, como era a prática da igreja, segundo Jesus fez e ordenou que se fizesse. Pois bem, Pedro escrevendo esta carta, muitos e muitos anos depois de já estar praticando as ordens de Jesus, ele escreveu no capítulo 1, versículos 23 e 25, aquilo que eu vou ler aqui. E eu estou lendo na versão NAA, mas você pode acompanhar na sua versão. Pedro disse o seguinte, escreveu o seguinte: porque vocês foram regenerados, não de semente corruptível, mas de semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Então Pedro está dizendo, vocês nasceram de novo, vocês são novas criaturas, como resultado, como fruto de uma semente. Não é isso que Pedro está dizendo? Vocês foram regenerados, gerados de novo, é isso que quer dizer regenerados, gerados de novo, como resultado de uma semente que não se corrompe, de uma semente que é eterna. É isso que Pedro está escrevendo no versículo 23, e a gente vai agora para o 25, onde Pedro conclui o seu pensamento dizendo o seguinte: mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Esta palavra é o evangelho que foi anunciado a vocês. Entenderam? Na carta, Pedro está lembrando aos irmãos que eles nasceram de novo pelo efeito de uma semente, como eu disse para vocês. E ele conclui o seu pensamento dizendo que esta semente é o evangelho. Então, o evangelho é a semente que Jesus nos deu, que quando é plantada, pode produzir discípulos. Amém? Jesus quer discípulos, fruto, mas ele mandou plantar uma semente, pregar o evangelho. Porque apenas o evangelho produz discípulos. Conforme Paulo escreveu em Romanos 1,16, o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Nessa semente há poder para gerar vidas. Há poder para tirar um homem, uma mulher, uma pessoa do império das trevas, transformar a sua natureza de um servo, de um cativo, de um prisioneiro do império das trevas, para um filho de Deus, renovado, regenerado, renascido, lavado pelo sangue de Jesus, habitação do Espírito Santo, parte da família de Deus. Amém? Este é o poder dessa semente. Agora, amados, pense nisso. Eu ontem aprendi mais uma coisa, graças a Deus que eu ainda estou aprendendo. Eu não sou agricultor, mas eu sei, e vou perguntar a vocês, para que serve uma semente se a gente não plantar ela? O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É uma semente. Mas se essa semente não for plantada, para o que ela serve? Ontem eu aprendi que ela tem uma serventia, é para alimentação, mas ela não produz vida. Então, Eduardo, que é engenheiro agrônomo, explicou ontem que a semente só tem duas serventias, ou ela é plantada e gera fruto, ou o agricultor que planta, ele também fica com um pouquinho da semente, ele fica com a semente para o próximo plantio e fica com um pouquinho para comer. É por isso que o agricultor guarda, por exemplo, feijão, e guarda outras sementes para comer. Mas aquela semente que ele come, ela não vai gerar um novo pé de feijão.
Entende? Então, a semente que não é plantada, ela não gera vida. Uma semente guardada é inútil. Então, é importante que fique claro para nós o seguinte. Mateus 28, Jesus está declarando qual é o fruto que Ele quer do nosso trabalho. Ele quer discípulos. E Marcos 16, Jesus está dizendo para os discípulos a semente que deve ser plantada para produzir discípulos. Qual é essa semente? O Evangelho do Reino de Deus. A partir deste entendimento, desta base agora, eu quero apresentar, na continuidade, duas questões para a gente meditar. A primeira, quem deve pregar o Evangelho? Quem deve pregar o Evangelho? Vamos abrir juntos Atos capítulo 10. Agora é isso mesmo, viu, irmãos? É Atos 10. Pode abrir. Ou pode acessar no teu celular. Atos 10, versículo 1. Aqui fala de Cornélio. E como Deus falou com ele. Atos 10, a gente vai ler do 1 ao 6. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo e continuamente orava a Deus. Esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9 do dia, que é 3 horas da tarde, hora 9, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse, ou seja, Cornélio estava orando, e aí ele teve uma visão. Nessa visão, um anjo se aproximava de Cornélio e dizia para ele, Cornélio, este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou, o que é, Senhor? E o anjo lhe disse, as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envia mensageiros a Jope, uma outra cidade, e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão, outro Simão, curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Irmãos, a primeira resposta que a gente pode dar à pergunta que eu fiz, quem deve pregar o Evangelho, é uma resposta negativa. A resposta é, anjo não prega o Evangelho. Veja, Deus mandou um anjo. Quantas vezes na Bíblia aparece um anjo falando com um homem? Não são muitas não, são poucas. Deus mandou um anjo falar com Cornélio. O anjo não podia ter pregado o Evangelho? Não podia ter arredondado o negócio ali e já adiantado a coisa toda. Mas o anjo não pregou o Evangelho. O anjo deu o endereço de onde Pedro estava. O anjo foi o Google Maps de Cornélio. Foi o Waze de Cornélio. O anjo só deu o endereço, deu bem direitinho. Olha, Pedro está numa cidade, aquela cidade ali que você conhece, Jope, está na casa de um camarada chamado Simão, aquele que tem uma profissão de curtidor, não é? E aquele que mora, hein? Profissão. Curtidor e mora à beira-mar. Pense no Google Maps. Agora, ele não pregou o Evangelho. O anjo não pregou o Evangelho. Será que o anjo não sabia qual era o Evangelho? Você acha que era isso? É claro que ele sabia. Mas ele não pregou o Evangelho. Vamos voltar um pouquinho agora para Atos capítulo 9. Atos capítulo 9. Versículo 1. Fala aqui da experiência de Saulo com Jesus. Saulo respirando ainda, versículo 1, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, Saulo caiu por terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues?
Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Irmãos, isso aqui é impressionante. Jesus glorificado aparece a Saulo e não prega o evangelho para Saulo. Será que Jesus não sabia qual era o evangelho de Jesus? Jesus não prega o evangelho. A segunda resposta à minha pergunta é também uma resposta negativa. Jesus glorificado não prega o evangelho. Nem anjos e nem Jesus glorificado. A conclusão é que apenas seres humanos pregam o evangelho. Amém? Nem anjos e nem Jesus glorificado. Medita um pouquinho. Pai, nós estamos ainda em Tua presença. E nós repreendemos toda a dispersão, todo o pensamento que se levanta contra o conhecimento de Cristo. Em nome de Jesus, clamamos pela ação do Espírito Santo em nossos corações nessa manhã. E nesse momento, consagramos novamente nossa mente, nosso coração, à obra do Espírito Santo, para a glória do Senhor. Amém? A segunda questão que eu quero trazer, a primeira foi: quem deve pregar o Evangelho? E vimos que a resposta é: apenas seres humanos pregam o Evangelho. Aliás, faltou dizer que no caso de Paulo, Jesus chamou um homem que não é citado mais na Bíblia em lugar nenhum, depois do momento. Ele teve só uma tarefa. Não, eu creio que ele teve muitas outras, mas só está registrada uma tarefa: pregar o Evangelho para Paulo. Esse homem se chama Ananias, e não é o Ananias de Safira, porque o de Safira já tinha morrido. Já fazia tempo que o de Ananias de Safira tinha morrido. Esse é outro Ananias, de outra cidade. Eu tenho certeza que ele nem conhecia o de Safira lá, não conhecia. E esse homem desconhecido, vamos dizer assim, tá? Porque não se fala dele antes e não se fala dele depois, foi a pessoa, exatamente aquela pessoa que Jesus disse: Ananias, vai lá e prega o Evangelho para Paulo. Inclusive, Ananias achou que deveria dar uma notícia a Jesus, que Jesus certamente não sabia. Ananias falou: Jesus, sabe esse Ananias que o senhor está mandando, esse Paulo que o senhor está mandando eu visitar? Pois esse homem está andando para lá e para cá, matando o pessoal aí, os teus discípulos. Eu acho que o senhor não sabe, porque está ocupado, né? E Jesus falou: Ananias, filhinho, vai lá, porque eu já estou trabalhando no coração desse homem. Inclusive, aí Jesus dá uma justificativa para Ananias. Esse Jesus é tremendo. Jesus diz assim: Ananias, presta atenção, eu já falei com ele, eu já disse que você ia lá. Falou de novo com Paulo. É incrível isso. Falou antes para dizer para entrar na cidade. Quando ele entrou, aí Jesus chegou: Paulo, tudo bem? Estou aqui de novo. Vem um camarada aí chamado Ananias, e é ele que vai falar tudo que... Aí Jesus falou de novo com Paulo e não pregou o Evangelho. Aí Jesus disse isso para Ananias: Ananias, filho, Paulo está esperando um tal de Ananias, que é você, que vai chegar lá, que vai impor as mãos sobre ele. Ele está cego, ele vai voltar a ver, e você vai pregar o Evangelho para ele e vai batizar ele nas águas. Tá bom assim? Ele falou: agora dá, Jesus. Pois foi esse Ananias, desconhecido para nós, conhecido de Jesus, glória a Deus, que foi chamado para pregar para Paulo, somente para Paulo. A segunda questão, irmãos, que eu trago, já que a primeira está respondida, são seres humanos que pregam o Evangelho. A segunda questão é: será que a pregação do Evangelho é apenas para os especialistas? Eu confesso a vocês que durante muitos anos eu aceitei esse engano do diabo na minha vida. Acontece que eu sou tímido. E se tornou muito conveniente para mim acreditar que a pregação do Evangelho tinha sido uma ordem
para os evangelistas. Muito conveniente para mim. E evangelista, como vocês sabem, é um dom que Deus soberanamente deu a uns e não deu a outros. Não é? Como eu não tinha vontade de pregar o evangelho, era razoável para mim acreditar, era razoável e, sinceramente, era conveniente acreditar, concluir que Deus não tinha me dado esse dom. Então, eu não precisava pregar. Alguém já pensou assim? Pode levantar, irmão. Eu estou falando de mim aqui, eu estou abrindo o coração. Pode levantar, eu acho que tem mais gente. Eu não vou nem perguntar se alguém ainda pensa assim. Irmãos, de onde vem esse equívoco? Provavelmente, de uma interpretação equivocada de Efésios 4. Não é? Vamos abrir então em Efésios capítulo 4. Vamos ler primeiro, acompanha comigo, os versículos 7 e 8. Efésios 4, 7 e 8. Aqui diz assim: E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: Quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Então, os versículos 7 e 8 afirmam que Jesus, soberanamente, segundo a proporção do dom de Cristo, está dito aqui, Jesus concede dons aos homens. Vamos para o versículo 11 agora. E ele mesmo, Jesus, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. O versículo 11, então, dá uma relação dos dons de Cristo. O ano passado, o nosso retiro foi a respeito dos dons. E nós fomos instruídos, lembrados pelo John e pelo Dani, o seu filho, de que há os dons de Deus, os dons do Espírito Santo e os dons de Cristo. Efésios 4 está nos falando dos dons de Cristo. Então, se Efésios 4 terminasse no versículo 11, a gente sairia tranquilamente convicto de que Deus criou especialistas e deu a eles atividades que são só deles. Mas acontece que não acaba no versículo 11. E aí a gente segue, e o versículo 12 diz o seguinte: com vistas, com o propósito, com o objetivo, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. O versículo 12, então, declara qual é o serviço destes homens que receberam estes dons especiais de Cristo. Qual é a atuação destes homens? E a palavra de Deus deixa claro que a tarefa desses homens é instruir e treinar os demais discípulos, para que eles, sendo instruídos e treinados por especialistas, possam aprender e realizar o seu serviço. E qual é o serviço de toda a igreja? Qual é o serviço de toda a igreja? A edificação do corpo de Cristo, que inclui também pregar o evangelho e fazer discípulos. Amém? Agora, é por isso, então, que os pastores e mestres, segundo o que Deus em Jesus estabeleceu, Jesus disse assim para Pedro: olha, você é Pedro. E a palavra Pedro quer dizer pedrinha, uma pedra pequena. E sobre esta pedra, Jesus não falou mais pedrinha, falou uma rocha. Porque Pedro, em grego, é uma palavra, e a outra palavra que Jesus usou é Petra, que é uma rocha grande, inabalável. Sobre esta rocha, qual a rocha? A declaração de Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Sobre esta verdade, eu edificarei
a minha igreja. Quem é o dono da igreja? Jesus. Amém? Então, o dono da igreja estabeleceu e concedeu dons a alguns homens para que eles treinassem toda a igreja para desempenhar o seu serviço. Então, os pastores e mestres, que são dons específicos, né, de Cristo, os pastores e mestres não são os únicos a pastorear e ensinar. É claro, eles pastoreiam e eles ensinam, mas eles não são os únicos a pastorear e ensinar. A sua tarefa principal é ensinar outros na igreja a pastorearem e a ensinarem. Irmãos, o que é o discipulado? O discipulado é um nível de pastoreamento de vidas, sim ou não? O discipulador, ele pastoreia a vida do discípulo de Cristo. Não é verdade? E este discipulador, que é um discípulo, não é? Para ser discipulador, ele tem que ser discípulo. Ele também recebeu uma ordem de Jesus, que foi ensinar os outros discípulos a guardarem todas as coisas. Então vejam, o discipulador, ele pastoreia e ele ensina. E não precisa necessariamente ter o dom de Cristo de pastor e mestre. Entenderam? Da mesma maneira, os irmãos sabem, e acabamos de ler, que existe o dom profeta. O homem-dom profeta. Mas nós sabemos que não são os únicos que profetizam. Porque Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 14, ele deixou claro que todos podem profetizar, para todos aprenderem e serem consolados. Isso está em 1 Coríntios 14, 31. Paulo diz, todos podem profetizar. Qual é a função do homem-dom profeta? Além de profetizar, ele ensina os outros irmãos e irmãs da igreja a também profetizarem, para que todos aprendam e sejam consolados. Você diz amém? Amém. Da mesma maneira, então, os evangelistas não são os únicos que evangelizam. Nós entendemos isso para pastoreamento e ensino, entendemos isso para profecia, para profetas, mas de vez em quando se torna muito conveniente entender diferente quando chega a hora de pregar o evangelho. Não, isso aqui é só para os evangelistas. A igreja primitiva, irmãos, viveu com muita naturalidade esta realidade de que a pregação do evangelho é para todos. Nós não vamos ler, você vai só anotar Atos 8, de 1 a 4, e vai depois em casa observar que milhares de irmãos tiveram que correr, sair de Jerusalém às pressas, por causa da perseguição devida ao nome de Jesus. Eles estavam sendo perseguidos por causa da fé que eles tinham em Jesus. Pois bem, fugindo e sendo perseguidos, por onde eles passavam, eles pregavam o evangelho. Amém? Nós, meus irmãos, estamos chegando ao final dessa primeira parte aqui. Mas antes de terminar, eu gostaria que a gente recordasse que salvar vidas é o negócio do Pai, do Filho e do Espírito Santo aqui na terra. Na verdade, é o único negócio, é o único interesse de Deus aqui na terra, de Jesus Cristo, do Espírito Santo aqui na terra, é salvar vidas. O único interesse. Vamos recordar isso. O Pai enviou e deu o seu único Filho por amor dos homens e assumiu o compromisso de salvar todo aquele que invocar o nome de Jesus. O Filho veio e executou a vontade do Pai, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Ele foi ressuscitado e glorificado à direita de Deus Pai. E, como disse Pedro às autoridades de Jerusalém,
estando ele, Pedro, preso, e sendo constrangido, obrigado a parar de falar no nome de Jesus, Pedro disse para aqueles homens: não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. E finalmente o Espírito Santo veio para convencer as pessoas do pecado, da justiça e do juízo de Deus. O Espírito Santo veio para convencer o homem e a mulher, o ser humano que habita esta terra, que ele é um pecador. Mas o Espírito Santo não faz isso para a morte, faz para arrependimento, para dar a oportunidade de arrependimento, porque quando é o Espírito Santo que está fazendo isso, ele aponta para Jesus. Ele fala do juízo, mas fala do Salvador. Ele aponta no coração do pecador convencido do seu pecado, o Espírito Santo aponta para o Salvador. Amém? Gerando arrependimento e fé no coração das pessoas. Aponta Jesus como a única solução. Irmãos, todo esse plano grandioso que foi elaborado em amor pelo Pai, executado em dor e sofrimento pelo Filho, aplicado ao coração dos homens pelo Espírito Santo Consolador. Todo este plano está contido numa semente, o Evangelho. E essa semente precisa ser semeada. Veja, se um marido discípulo trata mal a sua esposa, há muitos casais aqui, entre nós. Se um marido discípulo trata mal a sua esposa, ou uma esposa discípula desrespeita o seu marido, uma hora, o coração daquele que errou vai ficar pesado. Seja o marido, seja a esposa. Não é assim, casais? Não é assim? Acontece comigo. E um dos dois vai pedir perdão e vai buscar a reconciliação. Irmãos, é exatamente assim que acontece quando nós pecamos. Seja mentira, seja ira, seja gritaria, seja impureza, seja outro pecado, como um filho afrontar o pai, um pai ou uma mãe ser violento, está amarrado em nome de Jesus, mas eu digo com as palavras, ser forte ou falar mais alto com o seu filho, se é discípulo, se é discípula, aquilo vai pesar no coração e vai ser constrangido por causa da obra do Espírito Santo de nos convencer da nossa transgressão. Não é assim? Agora, não é nenhuma acusação, mas pensa bem nisso. Muitos de nós não estamos pregando o Evangelho. Embora esta seja uma ordem explícita de Jesus. E na maioria das vezes, o coração nem fica pesado. Vocês entendem? É uma ordem explícita. Nós estamos desobedecendo. E o coração nem fica pesado? Será que nos acostumamos a pecar? Nos acostumamos com esse pecado? E o nosso coração se endureceu? Será que não estaríamos dando desculpa para fazer a nossa vontade e não a vontade de Jesus? Irmãos, se esse for o caso, isso é grave. É bem grave. Nós conhecemos 2 Coríntios 5,15, nós cantamos em algumas músicas, mas está escrito lá que ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos. Foi dito esta manhã aqui.
mas vivam para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Irmãos, irmãs, Igreja do Senhor, hoje é um dia de arrependimento. Nós precisamos nos arrepender de todo o coração, porque não estamos obedecendo a ordem de Jesus, aquele que é a máxima autoridade nas nossas vidas. Como aqueles dois homens lá do começo, da Arábia Saudita e da Rússia, são, nos seus respectivos países, máxima autoridade, e a ordem de cada um deles, ela é obedecida nos seus países. É necessário profundo arrependimento, porque não estamos obedecendo a ordem daquele que é para nós a máxima autoridade. Eu convido você para um tempo de reflexão, um tempo de oração, um tempo de quietude de alma, sem agitação. Vamos deixar que o Espírito de Deus fale ao coração de cada um de nós. Vamos ouvir com atenção. Talvez alguns de nós aqui vamos precisar pedir perdão ao Espírito Santo por endurecer o coração à voz dele. Tantas vezes o Espírito falou no nosso íntimo, apontando uma pessoa para a gente ir e compartilhar da nossa fé, ir e pregar o Evangelho, e tantas vezes nós demos desculpas e nós desobedecemos. Pode ser que outros de nós aqui precisemos pedir perdão ao próprio Jesus, porque algumas vezes nos envergonhamos de falar dele para outras pessoas. Como serei visto se eu falar de Jesus aqui? Será que eu não serei visto como um homem infantil e não esse profissional bom, ou esta profissional tão boa que eu sou? Serei desprezado. Alguns de nós vamos precisar pedir perdão a Jesus. Ou ainda pode ser que nós tenhamos que pedir perdão por outras situações que o Espírito Santo apontar, relacionadas à pregação do Evangelho ou à nossa desobediência em relação a isso. Então é um tempo, irmãos, de reflexão, de oração, de confissão. E o Espírito nos chama a fazer isso de forma individual. Você pode fechar os seus olhos, baixar sua cabeça, fazer isso de forma individual. Mesmo depois que você terminar, por favor, eu lhe peço, em nome de Jesus, não converse. Daqui a alguns minutos eu darei mais algumas instruções, mas agora vamos ouvir a voz do Espírito Santo. Vamos ter em nosso coração a atitude que o Espírito estiver indicando. Por favor, Espírito do Senhor, fala conosco agora. Veja se há em nós algum caminho mau. Convence o nosso coração de pecado. Se temos sido rebeldes à tua voz, se temos nos envergonhado de Jesus, ou outra situação ligada à desobediência à ordem de Jesus, que queiras mostrar a nós. Nos ajuda a te ouvir com reverência e santo temor. E leva cada um de nós, Senhor, eu e os meus irmãos, ao verdadeiro arrependimento, à mudança de atitude e a novas práticas. Agora faz a tua oração, a tua confissão diante do Senhor, você mesmo, diante do Senhor.